Boa noite, meus amigos internautas. Estamos aqui para fazer mais uma live e hoje vamos comentar sobre o debate, né? Estou aqui de camisa preta, aqui de luto, e dizendo que, sabe, aquele jogador que não conseguiu entrar na partida de futebol e estava ali doido para dar todo o seu sangue em prol da sua cidade, para o seu povo, e não conseguiu entrar em campo pelo liminar da justiça, que proibiu, que um dia antes liberou, 2 dias antes liberou para participar do debate e depois proibiu, sim, a gente não conseguiu entender nada, já que amanhã já tínhamos anunciado que entregaríamos a nossa desistência. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque eu quero dizer que também estou de luto, não porque também não participei, mas também indignado, porque não pude dizer a verdade. Porque o que eu vi nesse debate foi muita demagogia, foram muitas promessas enganosas, foram missões impossíveis, mentiras, e não pude dizer lá no debate. Mas aqui quem manda sou eu. Aqui não tem justiça que proíba, e ninguém, a não ser Deus, que pode me impedir de eu participar aqui desse debate. Então, meus amigos, eu acho que eu estou muito preocupado, eu acho que muitos de vocês estão preocupados, né? Porque o debate, ele, além de ter sido chato, morno, foi um debate também que a gente ouviu muito poucas propostas. É um debate que, sinceramente, me preocupo muito como eleitor. E aqui eu separei aqui por blocos, eu tentarei ser rápido aqui para não cansar vocês, já são 11 horas da noite, e eu vou deixar para responder as perguntas por escrito. Amanhã eu faço isso, ou de madrugada ainda, quando eu for dormir tarde, eu vou respondendo. Então, quero só paciência, mas eu quero comentar logo o primeiro bloco, né, que falamos aqui de cultura. Perguntaram o que as propostas da cultura, e a gente não viu. A gente viu um candidato falando que o corredor cultural estava abandonado, mas que o corredor cultural hoje tem Wi-Fi, hoje tem uma BIC para dar segurança, hoje tem iluminação de LED, né? Hoje nós temos atividades diárias no memorial, hoje nós temos uma feira do artesanato, que não tinha em Mossoró. Sabemos que temos muito o que fazer ainda, mas dizer que está abandonado não está, porque tem segurança, tem Wi-Fi, tem iluminação e tem atividades. Foi dito também para os outros candidatos sobre o Conselho Municipal de Cultura, que fomos nós que implantamos, fomos nós que demos posse ao Conselho Municipal de Cultura. Ninguém falou do Prêmio Fomento, fomos nós que falamos do Prêmio Fomento, também fomos nós que implementamos o Prêmio Fomento. Ninguém falou da valorização dos artistas locais, que nós levamos para a Cidade Junina, né, no trio elétrico do Pingo da Meio-Dia, no palco principal, né? A única pessoa que falou de proposta foi ainda Gutenberg, que falou da questão da Secretaria de Cultura. No Siduscom, que foi a pergunta da questão de fazer o que fazer para aumentar, né, a construção civil, que é o que mais emprega na cidade, a gente viu uma candidata, a ex-governadora, dizendo que ia construir mais moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero dizer à candidata que, em primeiro lugar, ela está condenada e proibida de contratar com qualquer órgão público. O que é que isso quer dizer? Que ela não pode fazer convênios e assinar contratos com o governo federal e com o governo estadual. Então vocês imaginem administrar uma cidade numa crise como essa que está, sem poder conseguir recursos federais e estaduais. Como é que vai ser a cidade? Vai fechar muita coisa, vai atrasar muita coisa. Então, a primeira mentira do debate foi essa. Foi condenado na primeira e na segunda instância, por um colegiado. Não pode fazer contrato. Não pode fazer contrato com Minha Casa Minha Vida. Ela está condenada. E não pode fazer isso. No debate passado, a mesma disse que ia diminuir o ISS da construção civil. Só que o INSS da construção civil, na época do prefeito Zio Rosado, era 2%. E quando ela assumiu a prefeitura, ela aumentou para 5%. Então, quem aumentou o ISS foi ela. Então, como é que vai diminuir? Né? Ela falou também da inadimplência, né, que ia tirar obras do município que estavam inadimplentes por falta de projeto. Veja bem, para você conseguir qualquer recurso federal ou estadual, você só consegue o recurso se tiver o projeto, e o projeto tem que ser aprovado.
Aí libera os recursos. Então, como é que a pessoa vai para um debate e dizer que a prefeitura está inadimplente, que está com obras paradas, por falta de projeto? Então, mostra total desconhecimento de gestão pública, porque não se tem... Antigamente, o que faltava nas prefeituras eram projetos, tinha dinheiro sobrando em Brasília. Hoje falta dinheiro para tudo. Então, algumas obras que estão paradas é porque não tem dinheiro do governo federal. Entendeu? Então, é muito fácil jogar com as palavras. E eu quero dizer não só a ela, mas também aos outros candidatos, que muitos do debate falaram que iam resolver tudo, que iam fazer tudo, e eu quero perguntar a vocês, que país vocês estão? Vocês não estão no país de primeiro mundo. Vocês estão no país, no Brasil, que está passando a pior crise da história, desde a sua criação, desde a sua existência. Vocês sabiam, candidatos, que, por exemplo, esse mês de setembro, nós estamos recebendo 32% dos recursos a menos do que agosto de 2015, do que setembro de 2015, e que setembro de 2015 nós recebemos os recursos 40% a menos do que 2014. Então é isso que vocês vão enfrentar. É isso que vocês vão enfrentar a partir de janeiro. Vocês têm que realmente colocar os pés no chão. Porque administrar uma cidade, administrar uma casa com dinheiro, todo mundo sabe. Administrar uma empresa com dinheiro, todo mundo sabe. Mas administrar uma prefeitura com 6 mil funcionários, servidores, com 400 equipamentos, tomar conta de 133 comunidades rurais, tomar conta de 70 bairros, sem demitir, sem fechar nenhum serviço, mantendo folha em dia, abrindo novos serviços e olhar para frente, construir. É poucos candidatos que sabem fazer isso. Eu digo isso porque estou sentindo na pele e sei das dificuldades. Então é importante que os candidatos saibam. Infelizmente não deixaram eu participar, porque eu teria corrigido muitas daquelas promessas enganosas e de mentiras que foram colocadas no debate. A candidata também falou, eu quero já agradecer por mais de 450 pessoas ao vivo, da questão que ia valorizar a construção civil, facilitando licitação para as empresas locais. Gente, isso é uma mentira. Hoje existe uma lei 866, uma lei de licitações. A licitação é universal. Só porque eu acho que ela está se lembrando que na época dela só era feito carta convite. Carta convite, você convida 3 amigos seus e conversa o menor preço e coloca. Na nossa gestão não existe mais carta convite. Hoje não pode mais fazer carta convite. O Tribunal de Contas cai em cima. Então não pode mais dizer que vai valorizar empresas locais, não. A licitação tem que ser o preço do SINAP, Sistema Nacional de Preço, e é licitado e ganha quem tiver o menor preço. Pode ser do Ceará, do Rio de Janeiro, de Curitiba ou de Mossoró. Ela não pode dizer num debate que vai valorizar as empresas locais, que está mentindo, gente. Isso está mentindo, não pode. Eu vi também uma pergunta do FEComércio. O que vai fazer para atrair gente de fora, táxi de fora. Teve o candidato Josué que quis agredir, que não podia deixar os táxis sair da cidade, não entrar na cidade. Ninguém proibiu de táxi entrar na cidade, não. O táxi ele entra na cidade, deixa o passageiro onde ele quer e volta para a entrada da cidade. Para que essas pessoas que venham para a cidade de Mossoró, comprar aqui, estudar aqui, usar a nossa saúde daqui, que são muito bem-vindos, ele possa pegar o táxi daqui e voltar para o seu ponto e seguir estrada. Ninguém proibiu nada, não. Se nós não tivéssemos feito isso, tinha inviabilizado os táxis, que tinha inviabilizado os ônibus, e hoje nós não teríamos ônibus na cidade. Falar em ônibus, como é que uma candidata vem dizer na televisão que na época dela o sistema de transporte público funcionava, que na época dela 15 mil pessoas usavam ônibus? Primeiro que ninguém passou esse número para ela. Foi mentira dela, ela inventou da cabeça dela. Veio só saber desses números agora, depois que implementando nossa gestão, a biometria, que hoje estão dando de ônibus algo em torno de 10 mil pessoas na cidade. Como é que naquele tempo, 2005, que foi seu último ano como prefeito, há 11 anos atrás, a população era menor e tinha 15 mil. O cálculo que Tião lá fez tinha que estar lotado. Não existe esse número. Então, como é que naquele tempo os ônibus não tinham qualidade? Os ônibus não tinham acessibilidade, não tinha integração. Os ônibus não iam para a universidade e a pessoa veio dizer que naquela época o transporte não funcionava e agora não funciona. Depois de todo esforço que fizemos, então não dá para ficar calado, gente. Não dá para ficar calado.
Vi também que a proposta dela para a FEComércio, para atrair o pessoal de fora, é para fazer turismo de eventos. Turismo de eventos nós já temos, gente, aqui. Nós temos feiras, nós temos o Oratório Santa Luzia, nós temos a procissão, nós temos a FICLA, nós temos a Expofruta e nós temos o Cidade Junina. Nós temos que fazer, criar outras cadeias. Nenhum candidato falou de novas cadeias. Nós temos o polo da saúde universitário, o polo econômico, o polo do turismo, ninguém falou nisso, o cloroquímico. Nós queremos, e eu quero passar para vocês, candidatos, que peguem essa proposta que já está lá na prefeitura, de trazer um polo de importados, para poder, tipo Caruaru, para poder ter produtos baratos aqui, legalizados, para que as pessoas possam vir para cá, comprar e levar para suas cidades. É isso que nós queremos fazer. Nós queremos trazer o turista de Canoa Quebrada do Ceará e andar mais 78 quilômetros e conhecer a nossa cidade. Nós queremos o complexo turístico lá na Serra Mossoró, que a candidata já disse que não apoiaria, que não iria fazer, que era enganação. Não é. Hoje nós temos um projeto pronto. Hoje nós temos a área já desapropriada. Hoje nós já temos um contrato com a empresa. Hoje já está quase legalizada a licença. Assim que legalizar, a empresa vai começar. Isso vai trazer 30 milhões por mês de renda. Isso vai trazer 300 mil pessoas por mês. Não é pelo fato de ela ter 12 anos como prefeita, 4 anos como governadora, que ela não olhou para a sua cidade, não trazer nenhuma cadeia produtiva, que ela pode agora cortar, botar uma pá de cal num projeto que vai salvar Mossoró, minha gente. É inadmissível isso. Quero dizer que isso existe e vai começar ainda no meu governo. E eu quero saber qual o prefeito que vai ter coragem de empatar essa obra tão importante para a cidade de Mossoró. Ela já disse que não apoia. Eu quero dizer também que a própria candidata, mais uma vez, mentiu. Disse que a festa do bode estava acabando, estava acabada. Os 2 melhores anos de toda a história da festa do bode foi na nossa gestão. Foi onde teve mais stand, foi onde teve mais visita, foi onde os barraqueiros ganharam mais dinheiro, foi onde o Banco Nordeste, o Banco Brasil, fez o maior número de financiamentos, foi onde teve o maior número de vendas. Então é só ver esse número, como é que a pessoa vai, num programa de debate, mentir e dizer que a Feira do Bode está acabando, gente. Que mesmo dentro dessa crise a gente não tirou R$1, a gente manteve. Então, meus amigos, sinceramente, nós temos que pensar bem. Quero dar boa noite aí para mais de 600 pessoas aí que estão online. Eu peço paciência a vocês, eu vou ser o mais breve possível, mas deixa eu pontuar que é importante vocês saberem disso. Aqui, vamos passar aqui, MP da Educação. O MP fez uma pergunta da educação, falando das creches, gente. Olha que coisa importante. O candidato Gutenberg disse que tinha 28 creches, são 38, nobre colega, nobre amigo. Quero dizer que também, eu só vi os candidatos nesse debate falando de creche, que ia melhorar a segurança, que ia fazer isso, aquilo, que tem que melhorar a qualidade, que está acabado, que está... Gente, nossos professores estão recebendo prêmios. Trabalham com qualidade, todo tipo de prêmio da educação nós recebemos em Senado, em prêmios de revistas, em prêmios estaduais, regionais, nacionais. Nossas creches, muitas delas têm salas climatizadas, tem brinquedos, tem mesas digitais. As nossas creches têm que melhorar? Tem. Eu peguei com 6 creches de tempo integral, hoje nós temos 18. Nenhum candidato disse que ia colocar todas as creches com tempo integral. Nenhum candidato disse que ia ampliar o número de salas de aula para aumentar o número de vagas. Nenhum candidato disse que ia abrir novas creches. E para abrir uma nova creche, tem que ter demanda. Você tem que fazer um estudo para saber se, por exemplo, nós já temos uma demanda para atender o Santa Júlia e a Abolição 5. Para ficar uma creche lá no meio para atender os 2 bairros. Nós temos uma demanda para o Conjunto Novo, de 844 casas, e do Jardim das Palmeiras, que são 410. Nós já temos fazendo uma demanda lá para Nova Mossoró. Para isso, tem recurso do governo federal. Ninguém sabe nem disso, gente. Ninguém fala nem disso. O candidato Josué falou de creche para idoso. Você já viu isso? Não é creche para idoso. É centro geriátrica. Centro geriátrica. Nós temos que fazer centro de convivência para os idosos. E não creche para os idosos. De ocupar com danças, com qualificação, com cursos, com abertura de novos negócios para complementar a sua renda. É isso que tem que ser feito, não creche para idosos. Não diga mais isso, Josué. Você é professor. Então, eu quero dizer também, governadora, ex-governadora, que moral a senhora tem para falar de creche? Se a senhora fechou 1000 creches quando foi governadora. Se a senhora demitiu mais de 1000 professores
em creches. Que moral a senhora tem para dizer que vai melhorar as creches da cidade? Se a senhora fechou serviços. E olhe que aquela crise do Estado não é nem 5% da crise que é hoje em Mossoró. E a senhora não soube administrar em crise. Eu me preocupo muito, porque a senhora tem 12 anos de governadora, de prefeita, teve mais 2 anos de senadora, mais 4 de governadora. Você somar tudo aí dá quase 20 anos. E não fez as mudanças que você queria, não implementou o que você quis na cidade, não melhorou ônibus, não despoluiu o Rio Mossoró, que eu digo isso que eu estou na prefeitura, o Rio Mossoró é do Estado, não é de Mossoró não, ele passa por várias cidades, e o problema de Mossoró, do Rio, governadora, não é só saneamento não, o problema do Rio você tem que desassorear, o problema do Rio que na época da enchente, o prefeito de Juí tricotomizou o rio em 3 braços e agora não tem água. A água, quando vem, divide naqueles 3 braços e não tem água. Ali tem que fazer tipo uma comporta para poder fechar, para poder ter água. E quando na hora de encher, se abrir a comporta. E não fazer só fala em saneamento. É o tempo todo. Mossoró me conhece, eu fiz, eu sei fazer e vou fazer muito mais. Gente, você não está falando com o menino da Unifam, não. Você está falando com o povo. O povo hoje é inteligente, o povo hoje está nas redes sociais, o povo hoje é politizado. Acaba com esse discurso. A campanha todinha só falou em 2 projetos. Cidade Inteligente, que é o chip digital nos ônibus, que já está dentro do contrato. E no Rio Branco 2.0. E ainda mente dizendo que foi ela que fez o Rio Branco. Que quem fez a Rio Branco foi a prefeita Fafá com o projeto e a governadora Vilma com a construção. Pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser hipócritas, vamos deixar de mentir, vamos deixar de querer enganar a população. Prefeitura é coisa séria. Nós estamos cuidando de vidas, da cidade do futuro. Nós não podemos estar aqui mentindo não, gente. Vou voltar aqui para a mobilidade. Quando se fala em mobilidade, a candidata só falou em calçadas de acessibilidade. Outros candidatos também. Gente, mobilidade é ciclofaixas, é ciclovias. Mobilidade é a zona azul. Mobilidade é melhorar os corredores de ônibus. Mobilidade é educação do trânsito. Você sabia que nós diminuímos 30% de acidentes de trânsito em Mossoró? Nós fizemos isso na nossa gestão. É colocar sinalização adequada, é colocar rotatórias, é colocar mão única em mão de duplo sentido. É colocar uma única, como a gente fez na Amaro Duarte, para desafogar o trânsito. Mobilidade é isso, não é só calçada, não. Ele nem sabe disso. Você sabia que a prefeitura já tem um contrato com a empresa que vai construir 800 rampas no centro da cidade e vai construir 300 paradas de ônibus e nós não vamos gastar R$1. A empresa vai fazer e vai poder divulgar a sua marca de alguma propaganda de telefonia celular ou de qualquer outra coisa, sem gastar dinheiro do município. O Complexo Turístico do Santuário de Santa Luzia não vai ter dinheiro do município, não. É a ideia mais maravilhosa que alguém já pode ter tido. Colocar um projeto dessa grandiosidade sem ter R$1 de custo para o município, que vai trazer riquezas, que vai aquecer o setor da construção civil, do turismo, dos restaurantes, da alimentação, do transporte. E dizer à governadora que não são 50 cadeias produtivas não, você estude mais. São 53 cadeias produtivas que o turismo gera. E que a senhora disse que era contra esse projeto. Então, meus amigos, vamos aqui continuar avançando. Segurança pública. Gutenberg citou um projeto bacana, criar o Conselho Municipal de Segurança. Tião citou um projeto bacana, o Guarda Amigo. Mas aí vem iluminar a cidade. A ex-governadora falou. Iluminar a cidade teve 12 anos. Olha quantos anos você paga a taxa de iluminação pública. E vocês nunca viram uma melhoria na sua conta de luz. Na nossa gestão, sim. Em 2 anos, o dinheiro de vocês está sendo usado para colocar LED na cidade. Já colocamos 1.000 lâmpadas de LED. Já estamos colocando agora, nesse momento, mais 600 lâmpadas de LED. Nós queríamos que, se fosse prefeito, colocar nas 38.000 lâmpadas. Porque o dinheiro público é para investir em coisas públicas. E não em jornais desses grupos políticos. E não em rádios desse grupo político. Não em televisão, não em hospitais, não em clínicas, não em empresas desse grupo político, que agora se uniu para um projeto de poder. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que me calaram no debate. Mas aqui, na minha live, no meu Facebook, eu falo na hora que eu quiser e o que eu quiser.
Não tem justiça e não tem candidato e não tem ninguém que me cale. Eu vou continuar falando, peço mais um pouquinho de calma aí para a gente concluir. Já temos aí 850 pessoas ao vivo. Segurança pública. A candidata deixou bem claro que fechará as BICs. Deixou claro que o governo tome conta. Ainda disse um absurdo, que ela construiu os postos policiais quando era prefeita, que é mentira, que esses postos é do Estado, o terreno é do Estado, e ela como prefeita que fez, ela como governadora que fechou os postos de saúde, os postos policiais, ela fechou, ela não contratou um policial no Rio Grande do Norte, ela não promoveu um policial no Rio Grande do Norte, sendo a única governadora que não promoveu nenhum policial no Rio Grande do Norte. E tem mais, está respondendo processo por devolver 14 milhões e meio, aí sim, por falta de projeto. Devolveu para o Ministério da Justiça. Já estava na conta que ia gerar 1.500 novas vagas de presídios, e aí a gente enfrentou essa rebelião toda agora por falta de presídio, e a culpa foi dela. Como é que agora a pessoa vem dizer que vai melhorar a segurança? Guarda Municipal, 12 anos como prefeita, ela não contratou um guarda, ela vigia naquela época. Tamborete e um cacetete. Como é que agora ela vai melhorar a segurança numa crise que nós estamos? Com 70% ou mais de quando ela assumiu no governo. Então, meus amigos, sejam inteligentes, pensem. Olhe quando foi prefeita, era uma situação. Olhe agora como foi governadora, e até agora ela esquece. Cebola que ela fala que fez, faz, e nunca parece que saiu da história dela, parece que ela apagou do currículo dela, que ela não é governadora, parece que ela tem vergonha de dizer que ela foi governadora. Governadora é o maior cargo do Estado, minha gente. O maior cargo de um político. Depois da governadora é o senador, que ela também foi. E depois de Senado, vem o presidente da República. Ela ocupou todos os cargos maiores. E olhem o que foi na cidade. Cid Gomes, governador, que mora lá em Sobral, filho de Sobral, abriu 3 hospitais em Sobral quando foi governador. Colocou metrô, saneou toda a cidade, calçou toda a cidade. Trouxe universidades. O que foi que a governadora trouxe para Mossoró? Um hospital da mulher, que atende 100 procedimentos por mês, que tem um gasto de 3 milhões e meio por mês, que houve um desvio de 11 milhões que tem seus bens bloqueados, e aí um teatro que está abandonado, que fala que vai fazer cultura, e o teatro está ali, o Nogueirão abandonado, o parque da cidade com tapume, não fez o parque, mas nós fizemos em 2 anos e 3 meses, que não prometemos e fizemos. Então, vamos pensar bem, meu amigo, porque a gente não tem que votar por paixão, não. A gente tem que votar por amor. Amor ao seu filho, à sua cidade, à sua rua, a seu país, a seu estado. E votar por amor é votar com a consciência. É votar pelo melhor para os seus filhos. Paixão não resolve, não gera emprego. Paixão, pelo contrário, ela passa ligeiro. Nós temos que votar com a consciência e com amor aos nossos filhos. Eu quero aqui dizer, meus amigos, aqui tem mais 2 tópicos aqui que eu queria falar. Primeiro, a questão da transparência também, que foi perguntado lá. A época dela, Felipe pergunta, realmente o senhor fez o que de diferente? Eu vou responder a você, Felipe, o que eu fiz diferente. Eu salvei vidas através do nosso mandato. Eu colocando a UTI, abrimos 8 leitos de UTI, adulto, sem ser minha obrigação, no Hospital Almeida Castro. Que a sua governadora, que teve a oportunidade, 12 anos como médica, que teve a oportunidade de 4 anos como governadora, não abriu um leito de UTI no Tarcísio Maia. Pelo contrário. Começou e deixou lá abandonada. Que a sua governadora não resolveu o plus da oncologia lá do Hospital do Câncer. Resolveu para Caicó e para Natal e esqueceu a sua cidade. Olha quantas pessoas estão morrendo. Quem se lembra da reportagem de Miqueias, do filho que perdeu por uma falta de UTI, que ele chorou ao vivo e ela chorou de lado ao vivo, colocando culpa para o governo federal, que não era. Porque naquele mesmo ano ela gastou 6 milhões na saúde e 13 milhões na comunicação. Governar é eleger prioridades, minha gente. E o nosso governo, apesar de ter sido mal interpretado, apesar de ele não ter tido o reconhecimento, mas o reconhecimento não é deste mundo. O reconhecimento é de Deus. E eu tenho minha consciência tranquila, a consciência e meu coração tranquilo. Porque eu fiz o melhor que eu pude com poucos recursos e em pouco tempo. Nós melhoramos a qualidade das UPAs, nós melhoramos a maternidade, nós fizemos cirurgias que eram feitas em Rússia, estão sendo feitas aqui. Nós diminuímos a mortalidade infantil de 120 casos por ano para 1 caso por ano.
Nós resolvemos um problema da falta de ônibus para estudar a população, que não tinha ticket de carona. Nós temos que fazer muita coisa, mas nós fizemos o que pudemos. E se eu errei, eu peço desculpa a vocês, mas foi tentando acertar. É difícil administrar com pouco dinheiro. Mas eu quero dizer, meus amigos, que eu torço que o próximo prefeito continue com as mudanças que nós fizemos. E aqui eu quero falar mais 2 pontos para fazer minhas considerações finais. Já temos quase 1000 pessoas online. Primeiro é a questão da transparência, né, que o Ministério Público fez a pergunta lá. Né? E aí eu quero dizer a vocês o seguinte, falar em transparência. Vocês querem que o dinheiro de vocês retorne para o município, em serviço. Quero fazer uma pergunta para a consciência de cada um de vocês. Que vocês pensem. Vocês estão tendo poder, daqui para domingo, falta 4, 5 dias, para escolher o futuro da cidade. E aí, você tem uma candidata, que já foi testada, em época de que tinha dinheiro, e que foi testada em época que não tinha dinheiro, que era quando foi governadora. E foi um desastre. Saiu com a pior governadora do país, não foi do Nordeste não, do país. Lanterninha na educação. Quando foi governadora, o IDEB era 2,7. Quando foi prefeita, 12 anos de prefeita, o IDEB 3,1. O nosso IDEB, em 2 anos e 3 meses, está 5,6. Não se pode pensar em futuro sem investir na educação, que ela esqueceu. Está respondendo um processo porque não investiu 165 milhões que deveria investir em educação e camuflou, botou pensionista, botou professor para poder atingir o índice, não atingiu, Mineiro denunciou e está respondendo um processo por falta de investimento, 165 milhões. Administrar uma prefeitura agora, responsável por 23 condenações em primeiro e segundo grau, responsável com os bens bloqueados por desvio do Hospital da Mulher de 11 milhões, respondendo pelo Tribunal de Contas e Ministério Público por desvio de 77 milhões do Arena das Dunas. Para quem não sabe, hoje o governo do estado recebe 12 milhões de royalties. 11 milhões e meio vão para pagar o Arena das Dunas, ou seja, além de ter feito, ainda inviabilizou o estado de fazer obras, porque não tem. O dinheiro que entra sobra só 500 mil para o estado todo. Vocês sabiam disso? Pois foi feito isso no governo lá dela. Uma pessoa que deixa de devolver dinheiro por falta de projeto. E uma pessoa que vai administrar uma prefeitura, se ganhar, porque só se ganha quando abrir as urnas. Administrar uma prefeitura, tendo que dividir espaços com a outra prima, quer dizer que não tem ética nenhuma, que foram anos e anos, as duas se degladiando, mentindo, caluniando, chamando a outra de ladrona, chamando a outra de carne assada. E agora se juntam para um projeto de poder, onde a gente já viu gravação do vereador Laíri Rosado Neto já dizendo que ia ser secretário, que a outra ia ser vereadora, presidente da Câmara, que a outra ia ser deputada. Aí eu me preocupo. A prefeitura hoje não tem mais condições de tirar o dinheiro público e pagar as raios desses políticos, que tem que pagar de uma prima e da outra, porque as duas têm raio. Vai ter que pagar o jornal de um lado e do outro, vai ter que pagar a TV de um lado e do outro, vai ter que pagar o hospital do lado e do outro. Correndo sério risco, inclusive, de perder a maternidade de Almeida Castro e voltar para a outra prima. Vocês querem isso, minha gente? Dividir a prefeitura em lotes, para um lado para uma prima, outro lado para outra. Pegar o dinheiro de vocês e gastar nos hospitais, nas empresas, nos veículos de rádio deles. É isso que vocês querem? Sinceramente, eu saí muito decepcionado com esse debate. Muito decepcionado. Não foi só, foi com todos os candidatos. Eu não vi propostas. Mas mesmo assim, ninguém deve votar nulo. Amanhã eu estou protocolando a minha renúncia oficial. Não fiz antes, porque eu estava ainda respondendo ações que terminam amanhã. As razões de um processo de Betinho Rosato que a nossa coligação entrou. E se eu tivesse feito antes, tinha perdido a legitimidade. Estou entregando amanhã. E ninguém vota no 55, apesar de estar na urna. Não voto no 55, porque vai para um voto nulo. E o voto nulo vai beneficiar a oligarquia, o câncer do país, o câncer da cidade. Não votem no 55. Mas
em votar numa candidata do acordão, na candidata do golpe político, na candidata que não sabe administrar em crise, na candidata ficha suja, na candidata com 23 condenações, na candidata que não sabe administrar, que não prioriza a educação, que não prioriza a segurança, nós temos que votar em um desses candidatos. E todos esses 3 candidatos, apesar de eu não ter gostado do debate, sei que o Gutenberg é uma pessoa competente, é uma pessoa que tem competência. Sei que o professor Josué também é uma pessoa muito competente. E sei também que Tião também tem seus méritos. Saiu do nada e virou um grande empresário. Então, entre esses 3, nós temos que votar em qualquer um desses 3, menos nessa ex-governadora que não sabe administrar a cidade em crise, que mente, que isso é inadmissível a pessoa mentir, que fez corredor, que colocou isso, que vai fazer aquilo. Nós não podemos. Governar é eleger prioridades. E essas prioridades nós temos que ter sensibilidade. Porque uma governadora que demitiu 1.000 servidores na prefeitura e até hoje não pagou o seu FGTS, suas rescisões. Depois foi para o governo, demitiu mais 1.200 servidores no mês e fechou creche. Se você fechar creche, você já mostra que a pessoa não tem sensibilidade. E agora, nós já sabemos que se for prefeita vai demitir mais 922 servidores que entraram depois de 88. Então nós temos que ter cuidado, são famílias, são pessoas que precisam decidir, nós temos que gerar emprego e não demitir. Então analise bem, meus amigos, você tem um papel fundamental nessa eleição. Diga não ao acordão, diga não à oligarquia. Eu prefiro muito bem votar num candidato novo. E vou votar num candidato novo. Não vou declarar meu voto aqui, porque eu não vou subir nem um palanque. E não vou declarar o voto porque é particular. E eu liberei todo o meu pessoal para votar em quem quiser. E voto um candidato ainda que não foi testado. Porque a que foi testada, ela foi reprovada como governadora, e ela está fazendo questão de enganar, de fazer com que as pessoas esqueçam que ela foi governadora, que ela não soube governar em crise, que ela não fez um governo participativo, e que agora, além de tudo isso, além da situação estar cada vez pior daquela época, ela ainda tem que dividir o governo com sua prima Sandra. Aí, meus amigos, ninguém aguenta isso não, mas não podemos deixar. Então, conto com vocês. Eu quero aqui tem uma pergunta que eu já fui um bocado de tempo ao vivo. Nós já passamos de 1.000 pessoas online. O senhor ainda vai entregar casa antes da prefeitura? Olhe, sim, Francisca, nós vamos ainda entregar 844 casas lá do Conjunto Novo. Talvez não dê tempo a gente entregar os 900 apartamentos, mas as 844 casas lá do Alto da Pelonha, no Maria Odete, nós iremos entregar sim. E quero dar uma boa notícia também a vocês. A ponte da ilha, promessa de 20, 30, 40 anos, começou, viu, gente? Amanhã, quando eu fizer a renúncia, eu vou fazer um live de lá para vocês, na quinta-feira, ok? Obrigado, boa noite. Quero dar aqui, tem uns alôs. Aqui. Não vamos fazer o seguinte, porque já está muito tarde. Eu vou responder as perguntas aqui por escrito. Quero agradecer a participação de todos e dizer, meus amigos, que eu desisti da candidatura, mas não desisti da minha cidade. E minha voz ela não vai ser calada. E esse ato de coragem que eu tive de sair da candidatura foi justamente para não favorecer ao acordão, para não favorecer essa candidata. E sim defendendo a população em minha cidade, para continuar as mudanças, continuar os avanços. E a história vai dizer que esse ato de coragem, desprovido de vaidade, vai mudar os destinos da cidade de Mossoró. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe todos vocês.